Capítulo 2 Reencarnei dentro do meu romance. Uma infinidade de perguntas surgiu em minha mente enquanto eu encarava fixamente a tela flutuante à minha frente. Reindover? Quem era esse? Até onde me lembro, meu nome era Qual era meu nome? Sentando-me na cama, uma expressão vazia apareceu em meu rosto enquanto eu olhava atordoado para a janela à minha esquerda. Cabelo preto como azeviche. Pele branca pálida. Olhos azuis como o oceano. O que se refletia na superfície da janela não era meu rosto, mas sim um rosto completamente desconhecido. Tinha traços até que atraentes, mas não era um rosto que faria as pessoas gritarem "ele é tão bonito". Olhos à parte, era um rosto bem comum. Um que você esqueceria depois de alguns dias sem ver. Passando para o corpo, este novo corpo era bastante magro, tinha alguma definição, mas definitivamente poderia ter um pouco mais de músculo. Mas este definitivamente não era meu corpo, eu deveria ser gordo. No entanto, olhando para o reflexo no espelho, eu não podia negar que era eu quem estava controlando o corpo, pois cada vez que eu tocava meu rosto, o reflexo na janela também mostrava o jovem refletido no espelho tocando seu rosto. Sentado na beira da cama, olhei para minhas pernas agora magras, que eu não via desde os tempos de colégio, e me levantei. Tropeçando alguns passos, senti uma onda de dor me atingir enquanto eu começava a sentir uma forte enxaqueca seguida por um caso grave de vertigem. Dor, uma dor excruciante que eu nunca havia sentido antes engolfou todo o meu ser enquanto eu apoiava minha mão na parede como forma de sustentar meu corpo. Arf. O que pode ter parecido horas, passou em segundos, e a dor diminuiu lentamente, deixando-me ofegante e arfante no chão, engolindo ar pesadamente. Só depois de 10 minutos consegui finalmente me levantar novamente. Olhando ao redor do quarto, um quarto decorado de forma simples se estendia diante de mim. O quarto estava mobiliado com as necessidades básicas que consistiam em uma cama branca limpa, uma escrivaninha de madeira espaçosa e antiga, um guarda-roupa alto e um pequeno banheiro. Enquanto eu olhava ao redor, em cima da escrivaninha, vi um objeto estranho parecido com um tablet. Desesperado por respostas, imediatamente caminhei até a escrivaninha onde o objeto parecido com um tablet estava, na esperança de descobrir o que estava acontecendo. Enquanto eu caminhava, uma sensação estranha coçava meu cérebro, enquanto eu sentia uma sensação de descontinuidade entre meus movimentos. A princípio, pensei que talvez fosse devido a eu ter ficado magro de repente, mas, na verdade, mais do que eu não estar acostumado a me mover devido à transformação do meu corpo, era mais como se eu não estivesse acostumado com este corpo. Quase parecia que havia um atraso em meus movimentos. Mas conforme eu me movia gradualmente mais, o atraso desapareceu lentamente. Eu não sei o que era, mas talvez fosse porque minha alma ainda não havia se acostumado com este novo corpo. Bem, deixando isso de lado, havia uma coisa importante que eu tinha que confirmar. Eu tinha um palpite sobre o que havia acontecido, mas eu precisava confirmar, e nada melhor do que através do tablet na escrivaninha. Chegando diante do tablet, toquei cuidadosamente na tela e então... Informações holográficas começaram a aparecer uma após a outra diante de mim, me assustando. Acalmando-me, olhei para as informações que estavam projetadas diante de mim. Igual. ID do usuário, Reindover. Idade, 16. Foto, imagem holográfica de mim mesmo. Programa Herói Ano 1. Ranking escolar, 1750-2055. Potencial, Rank D. Profissão, espadachim. Igual. Entendo. Olhando para as informações, atordoado, soltei uma risada amarga. Parece que eu reencarnei no meu próprio romance, e como um personagem aleatório que não tinha nada a ver com a história, para completar. Não o protagonista, mas um figurante desconhecido. Eu, o autor, deveria obviamente conhecer todos os personagens do romance, mas quem no mundo era Reindover? Eu nunca criei tal personagem. Mas, vendo como as coisas estavam, eu provavelmente não deveria mais considerar este mundo um romance, pois eu estava literalmente respirando e me movendo dentro do que parecia ser o enredo do meu romance. Se você está se perguntando por que estou permanecendo tão calmo nesta situação, é simples. Eu odiava a minha vida anterior. Durante meu último suspiro, percebi que realmente não me importava se eu morresse.
Durante meus últimos momentos, a única coisa que pensei foi: é uma pena eu ter morrido assim. Eu não sei quando, mas em algum momento, eu já havia desistido da vida. Mas, curiosamente, parece que consegui uma segunda chance na vida e como um personagem do meu próprio romance inacabado, para completar. Embora seja uma droga eu não ter reencarnado como protagonista. Na verdade, isso era uma total mentira. Quem no mundo quer ser o protagonista? Eu? Hã? Você está louco? Por que no mundo eu quereria ser um tolo movido pela justiça que atrai perigo aonde quer que vá? Acabei de ganhar uma nova vida, por que no mundo eu a jogaria fora assim? Eu não sou estúpido. Embora eu tenha inveja de seu futuro harém. Quer dizer, eu as fiz beldades, mas quem se importa? Continuei virgem durante meus 32 anos de vida, então não vai doer se eu continuar virgem por mais um pouco. Deixando minha virgindade de lado, este mundo tem magia e habilidades. Não há como eu passar meu tempo flertando com garotas quando eu posso passar o tempo praticando magia. Eu já podia me visualizar lançando enormes bolas de fogo. Só de pensar nisso me faz sorrir. Quer dizer, como eu não ficaria animado? Eu vim de um mundo onde a magia não existe, agora que tenho acesso a ela, definitivamente vou aprendê-la. Mas espere. Mas espere. Considerando como eles colocaram meu potencial como rank D, isso significaria que eles avaliaram meu talento como baixo ou médio, na melhor das hipóteses. Não há como eu sobreviver ao terceiro cataclismo com este baixo nível de talento. Colocando minha mão no queixo, imediatamente comecei a planejar meu futuro. Embora meu talento seja baixo em comparação com os outros dentro da academia, se levarmos em conta que um talento rank D é extremamente procurado em outras academias, eu provavelmente poderia viver confortavelmente assim que me formar na academia. Mas, se eu pegasse a semente do limite, eu poderia remover permanentemente meu limite, mas isso afetaria o protagonista. Na verdade, considerando o fato de que seu talento já foi classificado como SSS, não deve ser um problema se eu pegar, certo? Acabei de perceber agora, mas eu não criei um personagem totalmente apelão? Deixando a semente do limite de lado, eu dei a ele o maior talento possível e também dei a ele o melhor equipamento. Isso não é um pouco injusto? Agora que eu estava no romance, eu podia meio que ver o que os leitores estavam dizendo sobre o protagonista ser um pouco overpower. Sim, eu preciso rebalancear o protagonista. Definitivamente não é uma desculpa que inventei para que eu pudesse pegar alguns dos equipamentos para mim. Calçando meus sapatos e pegando as chaves do meu quarto, que estavam na entrada do apartamento, saí do quarto. Mesmo que o protagonista não pegue a semente do limite, ele seria capaz de exceder seu limite graças a outros itens apelões que eu dei a ele, então acho que tudo bem se eu pegar. Desde o primeiro momento em que reencarnei, eu decidi, vou viver como eu quero. Que se dane o esforço nunca trai. Apenas um apelão como eu, que conhece eventos futuros e onde os itens apelões estavam, poderia se tornar bem-sucedido. Colocando meu pé para fora da academia, senti uma brisa suave passar por mim. Que refrescante! Esticando meus braços, me dirigi para a estação de trem. A academia deveria começar em uma semana, então tenho que encontrar todos os meios possíveis para aumentar meus atributos durante essa uma semana. Acredito que, neste ponto, o protagonista já estava no nível I, quase D, o que era muito superior a um nível G como o meu. Então, tenho que usar bem esta semana na esperança de alcançar um pouco o protagonista. Neste momento, minha primeira prioridade era conseguir a semente do limite. Ao remover meu limitador, não só serei capaz de atingir alturas maiores, mas também serei capaz de treinar mais rápido. Isso porque quanto mais perto alguém chega de seu limite, mais lento seu treinamento se torna. Por isso, quanto maior o seu potencial, maior a sua velocidade de treinamento. Para que eu encontre a semente do limite, devo me dirigir para a Cordilheira Clayton nos arredores da cidade de Ashton, a cidade em que eu estava atualmente, que também era conhecida como a capital da humanidade. Após o primeiro cataclismo, o mapa mundial mudou completamente. Antes, a Terra era uma enorme massa de água com continentes separados espalhados por ela: África, América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Oceania. Mas, após o cataclismo, todos os continentes se fundiram em um, criando um grande continente. Então ocorreu o segundo cataclismo,
e o território que a humanidade ocupava ficou cada vez menor até que o equilíbrio de poder finalmente se estabilizou em uma proporção de 3/8 demônios, 3/8 fantasia e 2/8 humanidade. Atualmente, a humanidade ocupava o lado leste do novo continente, exatamente onde costumava ser a Ásia. Novas infraestruturas e cidades foram construídas e, entre todas as cidades que foram construídas, 5 se destacaram das demais: Cidade da Convicção, Cidade de Dromeda, Cidade de Levington, Cidade Parque, por fim, Cidade de Ashton, a atual capital humana. Agora, por que essas cidades eram tão importantes? Porque elas eram a última proteção da humanidade. Cada cidade protege as fronteiras do território humano de possíveis invasões e ameaças vindas de demônios e outras raças. A Cidade da Convicção ficava no extremo norte da fronteira humana e protegia a humanidade contra a possível ameaça vinda dos orcs, que eram uma espécie voltada para a guerra. Brutus, o atual líder dos orcs, era especialmente temido, pois era considerado o general de um homem só no campo de batalha. Sua demonstração de força assustadora pode chocar muitas pessoas, pois cada uma fica boquiaberta com sua força cruel e assustadora. A cidade de Dromeda protege a área oeste, que ficava bem na borda do território demoníaco e do território élfico. Felizmente, os elfos, ao contrário dos orcs, não eram uma raça orientada para a guerra, portanto, a única fonte de preocupação eram os demônios. Mas mesmo que os elfos não participem da guerra, a força assustadora dos demônios está deixando Dromeda à beira do abismo. A cidade de Levington protegia a área sul do território humano e protegia contra demônios vindos do sul. Como Dromeda, eles eram constantemente assediados por demônios, mas, diferentemente de lá, era uma situação muito mais terrível em comparação com Dromeda. Dromeda faz fronteira com o território élfico e, como resultado, os demônios foram forçados a dividir suas forças para se proteger de possíveis emboscadas dos elfos, aliviando o fardo que enfrentam ao lutar contra os demônios. Em Levington, no entanto, a situação era muito, muito pior. Não havia elfos, nem orcs e nem anões. Não havia outra facção por perto que fizesse com que os demônios dividissem suas forças. Portanto, quando os demônios invadem, a cidade de Levington enfrenta toda a força dos demônios, causando grandes quantidades de recursos a serem desperdiçados a cada ano. A cidade Parque, por outro lado, estava localizada no lado leste, e, em comparação com as cidades anteriores, tinha uma diferença notável, e era o fato de que ela ficava diretamente de frente para o mar. Ou seja, tinha que se defender contra criaturas marinhas. Após o segundo cataclismo, devido à súbita explosão de mana vinda de outros mundos, os animais começaram a entrar em frenesi. A princípio, parecia que eles haviam perdido completamente a cabeça, mas, mais tarde, depois de alguns dias, as mudanças começaram a acontecer. A diferença mais notável seria seu crescimento insano em altura e extrema sede de sangue. O que poderia ter sido seu cachorrinho fofo uma hora atrás, se transformou em uma besta demoníaca que o comeria inteiro em apenas alguns minutos. Felizmente, parecia que eles não ganharam nenhuma inteligência, portanto, não eram necessariamente uma ameaça, desde que fossem deixados em paz. Por fim, havia a cidade de Ashton, o centro da humanidade. A última barreira que protege a humanidade contra quaisquer ameaças externas. O local mais seguro disponível e a área onde residia o Loki. A melhor academia de treinamento conhecida pela humanidade, criada com o único propósito de criar heróis supremos que liderarão o ataque para reconquistar a Terra. O Loki era uma enorme instalação que se estendia por quilômetros e ostentava instalações de treinamento de ponta. Tinha mais de 20.000 dormitórios, 800 instalações de treinamento, 1.000 salas de aula e 2.000 profissionais e professores altamente treinados para atender aos alunos. Havia muitos privilégios em ser um aluno do Loki, e um deles era o fato de que você podia ter acesso a todos os transportes públicos gratuitamente, como eu estava fazendo agora. Aqui está meu cartão. Entregando meu cartão de estudante para a senhora na bilheteria, verifiquei o mapa da estação. Oh! Você é um aluno do Loki. Olhando para o meu cartão com surpresa, a bilheteira se endireitou e olhou cuidadosamente para mim. Sim. Para onde? Estação 24 perto da Cordilheira Clayton, por favor. Olhando para cima e para baixo, a bilheteira de repente sorriu para mim e me entregou meu cartão de estudante e também uma passagem. Entendo, tenha uma boa viagem. Obrigado. Assim, embarquei no trem aéreo para a Cordilheira Clayton. Capítulo 3. Reencarnei dentro do meu romance em 2.
O que tornava os trens aéreos tão especiais era o fato de levitarem no ar e não produzirem quase nenhum som durante toda a viagem, tornando-os um meio de transporte conveniente. Graças ao seu design aerodinâmico suave, os trens aéreos produziam baixo arrasto, o que, por sua vez, permitia que conservassem energia e atingissem velocidades de até 600 km por hora. Enquanto olhava para o interior do trem, não pude deixar de ficar impressionado. Talvez fosse porque eu estava recebendo tratamento especial, mas a área para a qual fui designado tinha uma mesa privativa e um bar de lanches para eu usar livremente. Preguiçosamente esticando minhas costas, sentei-me confortavelmente em meu assento designado e olhei pela janela. Talvez fosse porque ainda era verão, mas, mesmo sendo quase 21 horas, a luz do sol ainda iluminava intensamente os arredores. A estação, que estava moderadamente lotada, era uma cena que você só conseguiria ver se estivesse dentro de um filme. Fileiras de plataformas ficavam lado a lado e, a cada alguns minutos, você podia ver trens aéreos partindo e novos ocupando os espaços vazios deixados por eles. Os trens aéreos, que estavam levitando do chão, estavam conectados a longos fios de metal que se estendiam até o horizonte, com seu campo magnético constantemente produzido, permitiam que os trens aéreos se movessem rapidamente sem obstruções. Partiremos em breve, por favor, sentem-se. Clank. Uma bela voz entrou em meus ouvidos e as portas se fecharam automaticamente. De repente, embaixo de mim, senti uma estranha sensação de empurrão, semelhante a quando um avião estava decolando, e gradualmente o trem aéreo flutuou no ar. Alguns segundos após levitar no ar, o trem gradualmente aumentou sua velocidade e deixou a estação. Próxima parada, estação 15, Parque Collington. Olhando para o cenário em constante mudança diante de mim, mergulhei em pensamentos profundos. Neste momento, eu estava a caminho da Cordilheira Clayton para coletar a semente do limite, mas se eu quiser chegar perto do nível do protagonista, então também devo colocar minhas mãos em uma arte da espada. Uma arte da espada, ou mais especificamente um manual marcial, eram manuais que foram desenvolvidos desde o início do Segundo Cataclismo e consistiam em técnicas marciais que existiam desde os tempos antigos. Com a adição de mana, técnicas marciais antigas que foram esquecidas há muito tempo foram reestruturadas e remodeladas para levar em conta a mana que permanecia na atmosfera e, surpreendentemente, as técnicas que antes eram consideradas inúteis se transformaram em alguns dos movimentos mais poderosos que poderiam ser executados por um humano. Desde a descoberta da adaptabilidade que as técnicas marciais tinham em relação ao controle e uso de mana, os manuais marciais repentinamente se tornaram extremamente cobiçados e, como resultado, eles lentamente começaram a desaparecer da visão pública devido à intervenção do governo e de indivíduos poderosos. O governo fez isso principalmente para evitar que os manuais caíssem em mãos erradas, mas com relação aos indivíduos poderosos, era mais uma jogada de poder para monopolizar os manuais para si mesmos. Os manuais marciais eram separados em 5 níveis: 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas e, finalmente, 5 estrelas, sendo 1 estrela o nível mais baixo e 5 estrelas o nível mais alto possível. Cada nível era determinado por quão poderosa a arte se tornava após a maestria, e a diferença entre cada nível era bastante substancial, assim como a diferença entre o nível de uma pessoa. Ao escolher um manual, a coisa mais importante não era o nível, mas se o manual era compatível com você. Se você tivesse talento para esgrima, mas praticasse um manual relacionado a lanças, era provável que, independentemente de quão alto fosse o nível do manual, você nunca seria capaz de liberar totalmente o potencial completo do manual. Olhando para meu status, não pude deixar de voltar minha atenção para a seção da minha profissão Esgrima NV.1. Status igual. Nome, Dover. Nível, G. Força, G. Agilidade, G. Vigor, G-. Inteligência, G. Capacidade de mana, G. Sorte, I. Charme, G-. Profissão, Esgrima NV.1. Não sei se isso foi uma coincidência ou não, mas o protagonista também tem talento para esgrima. O que, em retrospecto, foi vantajoso para mim, pois conheço todas as habilidades apelonas que ele ganha para sua profissão de esgrima. Em particular, uma certa arte da espada chama minha atenção. A arte da espada, estilo Keiki. Quando eu estava criando diferentes artes da espada para dar ao protagonista, criei 3 estilos diferentes.
o estilo Keiki, o estilo Levisha e o estilo Gravar, que eram todos manuais de 5 estrelas. O estilo Keiki, o que mais me interessa, era uma arte da espada que exigia um nível desumano de velocidade ao sacar uma espada. No cenário que criei, era uma arte da espada que o grão-mestre Toshimoto Keiki criou. Ele era um praticante de espada japonês que mais tarde se tornou famoso por sua força incomparável. Ele também foi um dos primeiros humanos a despertar mana durante a segunda fase do cataclismo. Como o grão-mestre Keiki já era um espadachim respeitado mesmo antes do segundo cataclismo, quando a mana chegou ao mundo, uma vez que ele despertou, sua restrição humana foi cortada, resultando na criação do estilo Keiki. Uma arte da espada incrivelmente poderosa onde o usuário sacava a espada da bainha tão rápido que, quando o oponente sente o perigo, ela já está morto. Era um tipo de estilo de um saque, uma morte. Como era um tipo de estilo de um saque, uma morte, sua falha era bastante óbvia. Ou seja, você não detém mais a vantagem sobre o oponente uma vez que ele defendeu com sucesso o primeiro ataque. O segundo estilo era o estilo Levisha. O grão-mestre Levisha, que também despertou ao mesmo tempo que o grão-mestre Keiki, criou sua própria arte da espada única. Ao contrário do estilo Keiki, o estilo Levisha operava de forma diferente. Ou seja, era uma arte da espada muito mais bonita. Ao escrever o romance, lembro-me de descrevê-lo como uma arte da espada que hipnotizaria qualquer um que visse a arte. Embora fosse uma arte da espada extremamente bela, você não deve de forma alguma subestimá-la, pois era tão mortal quanto bela. Provavelmente a arte da espada mais equilibrada entre as três, mas em termos de ataque não era tão boa quanto o estilo Keiki e o estilo Gravar, que se especializavam em ataque. Por fim, o estilo Gravar. A arte da espada mais infame das duas. Chamá-la de arte da espada era, sem dúvida, um elogio. Sem balanço extravagante, sem movimento extravagante, confiava apenas na força física bruta que dominava todos os oponentes que encontrava. Era uma série de balanços aleatórios sem nenhuma base por trás deles, mas, ao mesmo tempo, devido à enorme força do usuário, permitia que eles dominassem facilmente o oponente. Por que era infame? Simples, porque qualquer um que praticasse a arte da espada se veria sofrendo uma dor insuportável. Para que alguém treinasse o estilo Gravar, o requisito era refazer o corpo humano, reestruturando a carne e os ossos dentro do corpo humano para melhor se adequar ao estilo da arte. Era um procedimento horripilante e doloroso que poderia quebrar mentalmente qualquer um que tentasse praticá-lo. Embora houvesse uma grande chance de um colapso mental, se você conseguisse praticar o estilo Gravar com sucesso, você basicamente tinha garantia de uma força desumana que faria qualquer um temê-lo. Voltando ao porquê de eu estar interessado no estilo Keiki em relação às outras duas artes. Na verdade, havia 2 motivos principais. Um era que, pessoalmente, minha arte favorita entre as 3 era o estilo Keiki. Quer dizer, por que não seria? Imagine enfrentar centenas de oponentes, quando de repente todas as suas cabeças caem com você parecendo que não tinha feito nada. Isso não era totalmente incrível? Em segundo lugar, eu não poderia pegar o estilo Levisha, pois pertencia ao protagonista. Eu não poderia estar mudando muito o cenário, ou então meu sonho de uma vida pacífica iria por água abaixo. Além disso, o estilo Gravar era brutal demais para que eu me desse ao trabalho de aprendê-lo. Eu não sou nenhum masoquista. A princípio, ao escrever o romance, eu queria que o protagonista praticasse o estilo Keiki, mas quanto mais eu escrevia, mais percebia que não combinava com seu personagem e, assim, descartei o estilo Keiki. Felizmente, por alguma reviravolta do destino, estou agora dentro do meu próprio romance e agora posso lavar meus arrependimentos e praticar o estilo Keiki. Além disso, não preciso me preocupar com as repercussões de aprender a arte da espada, pois eu aprendê-la não afetará o enredo do romance. Decidi aprender o estilo Keiki logo após coletar a semente do limite. Felizmente, o local onde a arte da espada estava localizada não era tão longe da Cordilheira Clayton e, assim, até o final da semana, devo ser capaz de ter tanto a semente do limite quanto o estilo Keiki. Asterisco próxima parada, estação 24, Cordilheira Clayton. Acordando-me de meus pensamentos profundos, estava uma bela voz vinda do alto-falante do trem. Dando uma olhada pela janela, pude ver enormes montanhas à distância. À medida que as placas tectônicas se moviam, isso fazia com que os continentes colidissem uns contra os outros, resultando em enormes montanhas e cordilheiras que surgiam repentinamente em todo o mundo.
A atual Cordilheira Clayton foi o resultado e a consequência do Japão atingindo o lado leste da China, fazendo com que o solo se elevasse e criando uma cadeia de montanhas. Parado abaixo das enormes montanhas majestosas e admirando a vista, não pude deixar de suspirar. Isso realmente não é mais um romance. Tudo ainda parece irreal para mim. Como criador do romance, sempre tenho essa sensação de incredulidade. Tudo parece falso. Os prédios, as pessoas, o mapa, tudo era exatamente como eu havia escrito no romance. Nada estava fora do comum. Às vezes me pergunto se tudo isso era fruto da minha imaginação e eu estava em coma em algum lugar sonhando com isso. Mas, respirando o ar fresco e sentindo o cheiro forte, doce e refrescante vindo dos pinheiros à minha frente, eu quase podia ter certeza de que tudo diante de mim era real. Com o vigor renovado, começo minha escalada na montanha. Arf! Arf! O terreno era mais acidentado do que eu esperava, dificultando a recuperação do fôlego enquanto subia a montanha. Tive que parar algumas vezes para verificar minha direção, pois não havia nenhum caminho para eu seguir diretamente. 3 horas já haviam se passado desde minha jornada pelas montanhas e, embora minha respiração estivesse um pouco ofegante, eu não estava tão cansado. Bem, considerando o fato de que eu já tinha mana condensada dentro do meu corpo, realmente não deveria ser uma surpresa que eu tenha aguentado tanto tempo. Lembre-me-se de que, se um humano normal sem concentração de mana em seu corpo escalasse esta montanha, ele de forma alguma chegaria ao mesmo ponto que eu. Mas, novamente, eu realmente não deveria me comparar com humanos normais, já que qualquer um na academia duraria muito mais tempo do que eu. Neste momento, eu estava indo em direção ao terceiro pico mais alto, onde uma pequena caverna contendo a semente do limite residia. Como só gastei algumas frases descrevendo onde encontrar a semente do limite, não sei a localização exata da caverna. Só sei que fica no terceiro pico mais alto da Cordilheira Clayton. Sabendo que procurar a caverna era quase como procurar uma agulha em um palheiro, já me preparei mentalmente para uma longa e árdua busca. Esperançosamente, não vou perder muito tempo, se não posso passar dias aqui, o que eu simplesmente não posso me dar ao luxo de fazer. Assim que cheguei abaixo do terceiro pico mais alto, apertei os olhos. Já podia ver o sol tentando se esconder atrás das montanhas, reduzindo consideravelmente minha visibilidade. Cerrando meu punho, decidi fazer um último esforço e escalar até o terceiro pico. Esta foi uma decisão realmente imprudente de minha parte, pois eu estaria escalando diretamente a montanha, ao contrário de antes, quando eu apenas caminhava. Além disso, como o sol estava se pondo e meu alcance de visibilidade estava diminuindo a cada minuto, isso tornava ainda mais difícil para mim escalar a montanha, pois um pequeno escorregão poderia me custar a vida. Escalar a montanha a essa hora era totalmente imprudente, mas não era como se o protagonista estivesse esperando que eu o alcançasse. Assim, firmei minha mente e subi lentamente a montanha. Sentindo a rocha fria entre minha mão, aumentei a aderência de minhas mãos e subi cuidadosamente a montanha. Se eu não conseguisse encontrar a caverna em breve, provavelmente seria forçado a acampar em algum lugar no topo da montanha, o que não era exatamente o ideal. Na metade da montanha e 2 horas após o início da minha escalada, eu já podia sentir minhas mãos ficando dormentes devido à escalada constante. O sol, que havia se posto há muito tempo, só deixou escuridão sem fim, tornando impossível para mim ver mais do que alguns metros à minha frente. À medida que as noites avançavam, o frio começou a aparecer, aumentando ainda mais a dificuldade da escalada. Já era difícil escalar antes, mas agora as coisas ficaram ainda mais difíceis. Sem mencionar que meu corpo inteiro começou a doer como louco. Rangendo os dentes, suportei a dor lancinante vinda dos meus braços e continuei meu caminho para cima. Inserindo meus pés em uma fenda estreita, parei e olhei para cima. Embora estivesse escuro, eu ainda podia ver alguns metros à minha frente. Apertando os olhos, vi uma pequena rocha saliente vinda do canto superior esquerdo da minha visão. Lembrando-me de uma descrição semelhante do meu romance, meus olhos se iluminaram e forcei meu corpo a subir perto da rocha. Colocando minha mão em cima da rocha e aplicando um pouco de pressão, consegui confirmar que este era o lugar certo, pois uma pequena fenda apareceu atrás da rocha. Aplicando um pouco mais de pressão, movi a rocha mais para o lado, permitindo-me ver o que estava logo atrás da rocha. Bingo! Sorrindo amplamente, usei toda a minha força e empurrei a rocha para fora, fazendo-a cair, abrindo uma pequena fenda pela qual uma única pessoa poderia entrar. Bang!
Após 10 segundos de queda livre, um grande som pôde ser ouvido debaixo da montanha, enviando arrepios pela minha espinha. Se tivesse sido eu, provavelmente teria virado uma omelete, para dizer o mínimo. Voltando minha atenção para a caverna, empurrei lentamente meu corpo para dentro da pequena fenda. Ao entrar no pequeno buraco, rastejei alguns metros até que uma grande abertura apareceu diante de mim. Aumentando meu ritmo, entrei na caverna. Assim que entrei na caverna, senti toda a energia escorrer do meu corpo, fazendo com que eu desabasse fracamente no chão. Eu estava exausto, tanto física quanto mentalmente. Do momento em que entrei na Cordilheira Clayton até o momento em que cheguei à caverna, tudo o que fiz foi trabalho físico ininterrupto. Caminhei sem parar por 3 a 4 horas e depois escalei 3/4 do terceiro pico. Se não fosse pelo fato de eu já ter despertado quando reencarnei no romance, eu já estaria exausto na metade da caminhada. Deixe-me me ser claro. Também tive muita sorte ao longo da jornada. Ou seja, não encontrei nenhum animal. Como a maioria dos animais que foram expostos à mana se tornaram berserks, eu esperava algum tipo de encontro contra um desses animais na montanha, mas, felizmente para mim, eu vim preparado, pois trouxe um repelente de feras de baixo nível que afastava qualquer fera abaixo do nível G. Assim, graças ao repelente, encontrei 0 feras, o que, por sua vez, me ajudou a preservar parte da minha energia, permitindo-me encontrar este lugar mais rápido. Encostado na parede da caverna, recuperei lentamente parte da minha energia. Olhando ao redor, tudo o que eu podia ver era uma enorme caverna da qual eu não conseguia ver o fim. Sorrindo para mim mesmo, levantei-me e me movi em direção à profundidade da caverna. Está na hora de eu me aprimorar. Capítulo 4. Reencarnei dentro do meu romance em 3. Soltando um longo suspiro, olhei atordoado para a paisagem apresentada diante de mim. Eu esperava algo fora do normal, mas isso. Impressionado seria a palavra perfeita para descrever a sensação que eu estava sentindo no momento. Uma enorme árvore imponente estava na minha frente. Suas grandes raízes penetravam profundamente na rocha dura, quase como se fosse feita de argila, e suas folhas verdejantes faziam alguém se perguntar se realmente não havia luz solar ali. Bem no topo da árvore estava um fruto vermelho pálido que parecia extremamente suculento. Parecia um pêssego, mas, ao contrário de um pêssego comum, tinha um brilho amarelo o envolvendo, deixando claro que não era apenas um pêssego comum que você poderia comprar no supermercado. Respirando fundo, olhei diretamente para o fruto que continha a semente do limite com desejo ardente. É isso, assim que eu colocar minhas mãos na fruta, meu futuro mudará completamente. Pensei enquanto meus olhos não conseguiam se desviar da fruta vermelha pálida que estava no topo da árvore. Eu não serei mais um autor imprestável que fica preguiçoso em sua casa, irritando seus próprios leitores. Não. Em vez de escrever as histórias dos outros, escreverei a minha própria e, olhando para a fruta acima de mim, levanto minha mão e lentamente a fecho. Tudo começa com essa fruta. Pegar a fruta não foi tão difícil assim. Em primeiro lugar, deveria ser um achado acidental do protagonista quando ele explorasse a Cordilheira Clayton durante sua eletiva. Além disso, se não me lembro incorretamente, acho que o protagonista nem sequer colocou as mãos na fruta, pois quando ele chegou, a única coisa que encontrou foi a semente do limite. Me sinto meio culpado por dizer isso, mas, quando eu estava escrevendo esta parte do romance, eu simplesmente me esqueci de adicionar uma provação. Você sabe, como o obstáculo que o protagonista precisava superar para aumentar seu próprio poder. Se este fosse um romance típico, deveria haver um guardião protegendo a fruta, ou pelo menos algum tipo de mecanismo de defesa que dificultasse para o protagonista reivindicar facilmente a fruta, mas, eu simplesmente não consegui me forçar a escrever pois isso seria considerado, em certo sentido, uma pequena melhoria para o protagonista. O objetivo principal era acelerar o treinamento do protagonista, removendo seu limitador, então eu realmente não adicionei nenhuma provação. Este meu preguiçoso fez isso para que eu pudesse terminar o romance mais rápido, pois naquele ponto eu já estava entediado com o romance. Mas agora que estou segurando a fruta em minhas mãos, percebi o quão complacente e estúpido eu fui. Quer dizer, este era um item totalmente apelão. Não é à toa que os leitores começaram a ficar bravos comigo. Eu estava totalmente equipando demais o protagonista. Além disso, a semente do limite era essencialmente um bilhete garantido para o estrelato, pois cortava a restrição que um humano teria em suas capacidades.
Na verdade, isso pode não ser necessariamente verdade. Embora a semente do limite pudesse ser considerada um item apelão, não era necessariamente tão overpower. Embora removesse o limite de alguém, isso não significava que melhorava o talento de alguém. Na verdade, o talento de uma pessoa permanece o mesmo e, além do fato de que alguém não teria limite, sua velocidade de treinamento aumentaria, a semente do limite não a ajudava em relação ao talento real. Por exemplo, se uma pessoa que não tem talento para lutar de repente pegar a semente do limite, ela não se transformará repentinamente em algum tipo de deus da guerra. Não, se tal item realmente existisse, eu poderia simplesmente abandonar o romance e acabar com o meu dia. Quer dizer, quem se daria ao trabalho de ler um romance onde o protagonista não supera nenhum obstáculo e simplesmente abre caminho até o topo? Felizmente, eu não fui burro o suficiente para criar tal item. Com a semente do limite, alguém só poderia remover seu limite de nível, mas além de apenas uma velocidade de treinamento mais rápida, a semente do limite não fazia muito. Além disso, mesmo que uma pessoa sem talento pegasse a semente do limite, ela poderia, no máximo, treinar seus atributos para serem absurdamente fortes, mas se ela enfrentasse alguém tão forte quanto ela, seria instantaneamente derrotada. Ainda assim, imagine se a semente caísse nas mãos de um indivíduo talentoso que não fosse o protagonista principal. Só de pensar nisso me dá arrepios. Afastando à força meus sentimentos de culpa, observei cuidadosamente a fruta. Sua cor vermelha pálida, somada ao seu brilho sagrado que a envolvia, fazia parecer que eu estava segurando uma fruta diretamente do céu. Engolindo a saliva que estava presa dentro da minha garganta, abri gentilmente a boca e dei uma pequena mordida na fruta. Instantaneamente, uma doçura avassaladora envolveu minhas papilas gustativas, fazendo-as dançar de alegria. Os sucos vindos da fruta transbordaram dentro da minha boca, e o sabor suculento vindo da fruta me fez esquecer momentaneamente tudo ao meu redor. Logo após engolir a primeira mordida da fruta, pude sentir meu corpo mudando. Meus olhos ficaram mais nítidos, minha cabeça ficou mais clara e meus músculos ficaram mais explosivos. Eu podia me sentir ficando lentamente mais forte. Olhando para o meu status, notei meus atributos mudando a cada segundo que passava e, conforme eu me sentia e me via mudar, uma onda de euforia me invadiu, me levando a comer gananciosamente a fruta diante de mim. Quanto mais eu comia, mais eu sentia cada fibra do meu corpo se tornando mais robusta e forte. Igual, status igual. Nome, Rein-Dover. Nível, G+. Força, G+. Agilidade, G+. Vigor, G+. Inteligência, G+. Capacidade de mana, G+. Sorte, I. Charme, G-. Profissão, esgrima NV.1. Igual. Aia. Usando minha camisa para limpar os sucos que permaneciam ao redor da minha boca, dei uma boa olhada na janela do meu status. Enquanto olhava para a janela do meu status, não pude deixar de olhar para meus atributos de charme. Por que meu charme não estava aumentando? Eu sei que eu não era particularmente bonito, mas, quero dizer, todos os atributos, exceto sorte, que já era bastante alto, aumentaram 1 ou 2 níveis. Por que você não pôde simplesmente poupar alguns pontos no meu charme? Eu estava destinado a ser virgem? Tapa. Dando um tapa nas minhas bochechas para afastar à força meus pensamentos sombrios, olhei para minhas mãos. Uma pequena semente marrom aninhada entre minhas mãos. Esta é a semente do limite? Agora que prestei muita atenção nela, realmente não consegui determinar a diferença entre esta semente e qualquer outra semente que pudesse ter vindo de um supermercado. Não era nem muito grande nem muito pequena, apenas do tamanho de uma moeda e, se não fosse pelo fato de ter vindo da fruta sagrada, eu de forma alguma seria capaz de dizer que esta era a semente do limite. Quer dizer, parecia tão normal que eu não ficaria surpreso se alguém simplesmente risse de mim se eu dissesse a eles que este era um item apelão. Mas, é claro, como eu sou o autor, sei que esta semente de aparência normal é, de fato, a chave para o meu futuro. Eu mencionei isso antes, mas o protagonista nunca comeu a fruta. Por quê? Porque ele nunca teve a chance, em primeiro lugar. Na trama original, o protagonista e seus colegas de classe fariam uma eletiva na Cordilheira Clayton. Durante a excursão, o primeiro a encontrar este lugar não foi o protagonista, mas o rival do protagonista.
Assim que o rival encontrou a árvore contendo a fruta, ele imediatamente comeu a fruta e descartou a semente de aparência normal, que mais tarde foi encontrada pelo protagonista que, por pura sorte, conseguiu descobrir seu efeito e a comeu. Sim, eu sei. Eu estava totalmente refletindo sobre mim mesmo. Quanto mais tempo passo neste mundo, mais percebo o quão deprimente era minha escrita. Agora que penso nisso, como eu comi a fruta, meio que impedi o rival de se aprimorar. Isso não era bom. O rival era vital para a trama. Ele foi uma das razões pelas quais o protagonista conseguiu se tornar tão forte. Eu afetando indiretamente seu crescimento também está afetando indiretamente o crescimento do protagonista. Acho que vou compensá-los mais tarde. Como eu já fiz o que fiz, eu realmente não podia voltar no tempo e desfazer o que fiz. Em vez de me preocupar com isso agora, vou apenas fazer o que eu fazia de melhor, e isso era deixar os problemas para depois. Quer dizer, eu só vou ficar devendo uma a eles mais tarde. Respirando fundo, examinei cuidadosamente a semente na minha mão e coloquei-a lentamente na ponta da minha língua. Gulp! Engolindo a semente, sentei-me no chão e esperei que a semente do limite fizesse efeito. Então, 1 minuto se passou. 2 minutos se passaram. 5 minutos se passaram. 10 minutos se passaram e, ainda assim, nada aconteceu. Justamente quando eu estava começando a pensar que algo estava errado, uma quantidade transbordante de energia veio caindo sobre meu corpo. Parecia que uma barragem havia se rompido, fazendo com que minhas veias e meu corpo suportassem o peso da água que escapava da barragem. Excruciante teria sido a melhor palavra para descrever como eu estava me sentindo, pois senti uma dor indescritível inundar meu corpo. A dor era tão intensa que nenhuma palavra nem grito escapou da minha boca. Parecia que todos os meus ossos e veias se estilhaçaram de uma vez. A última coisa que vi antes de desmaiar foi a gigantesca árvore dentro da caverna murchando lentamente. Aia, eu realmente sou imprudente. Não sei quanto tempo se passou desde que desmaiei, mas isso realmente não importava no momento. Meu corpo doía por toda parte, dificultando minha posição em pé. Me recompondo, alcancei lentamente o bolso frontal da minha mochila, de onde tirei um pequeno tablet retangular. Tocando na tela, uma imagem holográfica 3D de mim mesmo apareceu. Eu ainda não estava acostumado com essa coisa holográfica e tudo mais, então sempre que os dados holográficos aparecem na minha frente, eu me assusto toda vez. Deslizando para a direita, desbloqueei o tablet e verifiquei a data. Hora, 6 horas e 47 minutos. Data, 7 de setembro de 2055. Correio, 5, chamadas, 0, mensagens, 0, navegador. Fechando o tablet, suspirei de alívio. Apenas 3 horas se passaram desde que desmaiei. Felizmente para mim, eu não desmaiei por dias. Se, na infeliz ocasião em que eu não conseguisse acordar antes da abertura da academia, eu estaria em grandes apuros. Normalmente, eu não me importaria de faltar às aulas, pois não quero repetir o que passei no ensino médio, mas como eu projetei o Locke, já sei o quão rigorosos eram os instrutores. Especialmente com aqueles que não eram altamente classificados, como eu. Eles simplesmente nos tratavam como pessoas descartáveis que mais tarde morreriam nas linhas de frente. Portanto, se você se colocasse do lado errado de alguns professores, seria melhor você se preparar, pois provavelmente nunca conseguiria se formar lá. Esta era a última coisa que eu queria, pois havia tantas coisas que eu precisava realizar no loco antes que eu pudesse sair com segurança do território humano. Primeiro, eu precisava participar de alguns eventos que aconteceriam dentro do loco. Mas a participação não afetaria o enredo? Claro que sim, mas como não sei se minha reencarnação teve algum efeito na trama da história, precisarei verificar pessoalmente e ver se o enredo ainda era o mesmo que eu escrevi. Até agora, tudo parecia igual, mas se por acaso minha reencarnação tivesse tido um efeito borboleta na história, isso poderia criar consequências desastrosas. Então, levando isso em consideração, decidi intervir e ajudar caso algo desvie do enredo. Em segundo lugar, como Locke era a principal academia no desenvolvimento de heróis em toda a humanidade, seria uma perda total para mim perdê-la.
Quer dizer, se eu quero me tornar forte o suficiente para sobreviver ao terceiro cataclismo, eu definitivamente não deveria perder a chance que me foi apresentada. Com suas instalações de última geração, não demoraria para que eu me tornasse forte o suficiente para viver confortavelmente sozinho. Mas antes que eu faça isso, devo primeiro colocar minhas mãos na arte da espada para que eu não seja expulso no meu primeiro ano devido à minha falta de talento. Assim como qualquer academia regular, se você não passar de ano, você é retido um ano. Assim, se eu não colocar minhas mãos no estilo Keiki, mesmo com meus limites quebrados graças à semente do limite, eu de forma alguma teria a garantia de passar no primeiro ano. Não é como se eu pudesse me tornar super forte imediatamente. Sem esforço e tempo, eu não conseguiria alcançar o protagonista e seus companheiros. Verificando meu status, notei que, após ter consumido a semente do limite, meus atributos não aumentaram. Bem, eu ficaria surpreso se aumentassem, já que a semente do limite era um item focado principalmente em quebrar o limite de nível de um usuário, ao contrário da fruta que se concentrava em aumentar os atributos. Mas o fato de eu não estar mais preso às leis deste mundo, eu poderia treinar livremente o quanto eu quisesse sem me preocupar em atingir um gargalo. Na verdade, demorei mais do que o esperado para sair da caverna. Precisamente 2 horas depois que acordei, consegui sair da caverna com segurança. Não foi porque eu não conseguia encontrar a saída, não, essa parte foi realmente fácil, mas foi o fato de que meu corpo se recusava a me obedecer. Eu conseguia de alguma forma mover meus braços, mas estava extremamente rígido. Por 1 hora inteira, tive que tensionar lentamente meus músculos, começando dos meus dedos até os meus dedos dos pés. Isso porque todos os meus músculos se recusavam a me obedecer. Parecia que o corpo ao qual eu acabara de me acostumar se tornou estranho novamente, quase como quando eu reencarnei neste corpo. Aia, finalmente um pouco de ar fresco. Respirando fundo lá fora, senti meu corpo relaxar lentamente, ajudando-me a recuperar parte da minha energia. O ar lá fora era incomparavelmente diferente do ar dentro da caverna, que era extremamente abafado. Olhando para o leste com minha visão aprimorada, pude vislumbrar a enorme megacidade no horizonte. Os altos arranha-céus e os trens aéreos em constante movimento que operavam sem parar faziam a cidade parecer extremamente animada. Linda! Foi a única palavra que consegui murmurar enquanto olhava para a cidade de Ashton. É realmente fascinante como, apesar da situação da humanidade, eles conseguiram se unir e construir uma cidade tão bonita. E agora esta bela cidade que eu estava olhando era meu novo lar. Muito bem. Com vigor renovado, desci imediatamente às montanhas. Está na hora de eu coletar o estilo Keiki.